Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 6 de julho. O Supremo Tribunal Federal invalida dispositivos da Lei dos Caminhoneiros sobre tempo de espera, jornada e descanso. Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, as normas reduziam a proteção de direitos sociais indisponíveis. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Ministro Gilmar Mendes restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de envolvimento na morte do filho, o menino Henri Borel. Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão do policial militar condenado a mais de 275 anos por participação na chacina do Curió, no Ceará. E ainda, após demitir funcionárias que supostamente estariam acima do peso, a empresa é condenada a pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos. O plenário do STF declarou inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros referentes à jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal. Daniela Ramalho. O Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a redução do tempo mínimo de descanso dos motoristas, que era dividido em partes e coincidia com as paradas obrigatórias estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, o descanso entre os períodos de trabalho é fundamental não só para a recuperação física, mas também para garantir a segurança nas estradas. Além disso, o tribunal derrubou uma parte da lei que não contabilizava como horas trabalhadas o tempo em que o motorista passava esperando pela carga ou descarregando, assim como o tempo gasto com a fiscalização da mercadoria. Alexandre de Moraes destacou que, durante o tempo de espera, o motorista está à disposição do empregador e, portanto, a compensação financeira devida pelo contrato de trabalho não pode ser tratada como uma simples indenização, já que o trabalho efetivo tem natureza salarial. Outra decisão importante do plenário foi em relação ao descanso dos motoristas que trabalham em revezamento. Agora não será mais permitido que esse descanso seja enquanto o veículo estiver em movimento. O ministro Alexandre de Moraes destacou ser impossível imaginar um descanso adequado para o trabalhador durante as viagens, principalmente levando em consideração as condições precárias das estradas brasileiras e a falta de acomodações adequadas nos veículos. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e decidida por maioria dos votos dos ministros do STF. O Supremo fixou o marco temporal para o início da execução da pena de um condenado. Por maioria, a Corte decidiu que o prazo começa a contar a partir da decisão definitiva, quando não há mais possibilidade de recursos, não só para a acusação, mas também para a defesa. O repórter Renato Rosa explica essa decisão. A decisão da Corte foi em um recurso extraordinário com repercussão geral. Vale para processos que discutem o mesmo tema em todo o país. Por maioria, os ministros definiram que o prazo para o Estado começar a executar a pena tem como marco o trânsito em julgado, ou seja, a condenação definitiva, quando não há mais possibilidade de apresentação de recursos, não só pela acusação, mas também pela defesa. A prescrição penal é um instituto jurídico previsto na lei com o objetivo de estabelecer o prazo que o Estado tem para punir o criminoso ou para executar a pena pela qual ele foi condenado. O recurso foi apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que havia reconhecido como marco inicial da contagem do prazo o trânsito em julgado para acusação, com base no que determina o Código Penal. Para a promotoria, a decisão contrariou o entendimento do Supremo sobre a necessidade de considerar também o esgotamento do prazo para a defesa. O julgamento foi no plenário virtual. O relator, ministro Dias Toffoli, lembrou que em 2020, no julgamento de 3 ações, o plenário consolidou o entendimento de que o trânsito em julgado para ambas as partes
é condição para o início da execução da pena, em razão da prevalência do princípio da presunção de inocência. Foi quando o STF decidiu que não cabe a execução provisória da pena. Ao modular a decisão, o colegiado determinou que a tese não se aplica aos casos em que a prescrição já tenha sido reconhecida. Nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, o tema não se aplica aos processos com trânsito em julgado para acusação, ocorrido até 12 de novembro de 2020, data do julgamento das ações, e se aplica àqueles com trânsito em julgado para acusação após a mesma data. A professora Monique Medeiros, acusada de colaborar com a tortura e morte do próprio filho em Riborel, já está no Instituto Penal Santo Expedito, em Jericinó, no Rio de Janeiro. O retorno à prisão foi determinado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Anderson Arcoverde tem mais informações. Em Riborel, morreu em março de 2021 após ter sido espancado pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos. Ele tinha 4 anos. Segundo as investigações, Monique Medeiros sabia das agressões. Monique foi presa e, em agosto do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva e autorizou que ela guardasse o julgamento em casa. O pai de Henri Borel recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela volta de Monique à prisão e argumentou que ela tenta atrapalhar o processo. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes observou que, segundo o Ministério Público, enquanto cumpria a prisão domiciliar, Monique tentou coagir a babá de Henri, uma importante testemunha, o que representa um risco concreto que, a princípio, justifica a imposição da prisão cautelar. O ministro destacou ainda que há indicativos de que ela está usando as redes sociais em descumprimento das cautelares alternativas impostas para a prisão domiciliar. Gilmar Mendes afirmou ainda que, ao contrário do entendimento do STJ, há elementos concretos que amparam a necessidade da prisão preventiva. Por isso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça se divorcia da realidade dos autos e afronta a jurisprudência do STF. Por fim, o ministro demonstrou preocupação com a demora do processo. Ele afirmou que, por mais complexo que seja o caso, nada justifica que um crime dessa natureza permaneça sem solução definitiva da justiça criminal, o que projeta uma grave sensação de insegurança na comunidade. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do policial militar condenado a mais de 275 anos por participação na chamada Chacina do Curió. Rafael Porfírio conta os detalhes. O habeas corpus foi requerido pela defesa do policial militar e, por causa do período de férias dos ministros, foi analisado pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. No pedido, a defesa alega que a decretação da prisão não foi amparada em justificativa concreta e que a liberdade do réu, pelo menos até o trânsito em julgado da ação penal, não apresentaria riscos para a sociedade. A condenação do policial foi estabelecida pelo Tribunal do Júri no Ceará. Após a decisão do Conselho de Sentença, o juiz-presidente do júri fixou a pena do policial e determinou a execução imediata, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. A chacina do Curió ocorreu em 2015, quando 11 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Fortaleza. Segundo os autos, teria sido uma vingança de policiais depois da morte de um colega da corporação em tentativa de assalto. No STJ, o ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente o habeas corpus. O ministro destacou que, ao analisar o pedido de revogação da prisão, ajuizado em segunda instância, cujo mérito ainda está pendente de julgamento, o Tribunal de Justiça do Ceará entendeu não haver flagrante ilegalidade ou falha grave no decreto prisional. Ainda de acordo com o vice-presidente do STJ, nos termos da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra a decisão do relator que, na instância anterior, indeferiu o pedido de liminar, como ocorreu nesse caso. E no próximo bloco, a empresa é condenada após demitir funcionárias que estariam fora do padrão estético. Voltamos já.
A Justiça do Trabalho do Amapá condenou uma empresa ao pagamento de R$100 mil por danos morais coletivos pela prática de discriminação estética. Isso porque uma funcionária foi demitida por supostamente estar acima do peso. Casos de discriminação e preconceito envolvendo pessoas obesas, infelizmente, não são raros, mas a Justiça está atenta aos abusos, como mostra a repórter Daniela Ramalho. 22,4% da população adulta brasileira está obesa. Os dados são do Atlas Mundial da Obesidade de 2023, que apontou também que 41% da população adulta conviverá com a condição em 2035. Grande parte dessas pessoas que estão acima do peso sofre com problemas de saúde, mobilidade e principalmente com o preconceito. Vamos nos sensibilizar para que as pessoas gordas não sejam mais obrigadas a passar por esse constrangimento. Eu não consegui passar, estou aqui impossibilitada de poder seguir a viagem passando pelo torniquete, porque não tem condição de eu passar. A Adriana faz parte do movimento Vai Ter Gorda, que atua no combate ao preconceito contra as pessoas que estão acima do peso. Em 7 anos, o movimento, que começou na capital baiana, se estendeu para outros estados e conta hoje com representantes em Portugal, Itália, Suíça, Noruega e Angola, além dos Estados Unidos e outros países da América Latina. A gente vai por diversas áreas, saúde, empregabilidade, cultura, esporte. A gente tenta adentrar esses espaços como forma de protesto mesmo, para que a sociedade ela possa entender que o espaço da mulher gorda e da pessoa gorda é o espaço que ela quiser estar, e não o que a sociedade delimitar para essa pessoa. E a discriminação pode chegar a casos extremos. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região de Macapá decidiu condenar uma empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil por demitir funcionárias por estarem acima do peso. A decisão diz que verificou-se por meio da oitiva de diversas testemunhas a prática de discriminação estética na empresa direcionada às mulheres e que a conduta da empresa ofende todo um complexo de normas jurídicas de direitos humanos que protege a pessoa da discriminação. A Justiça já condenou, inclusive, ao pagamento de dano moral coletivo, porque entendeu que aquela conduta não apenas violou o direito daquelas 2 trabalhadoras, mas de toda a coletividade de trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade como um todo, porque feriu ali princípios fundamentais. A empresa ela poderá vir a recorrer contra aquela decisão, a lei prevê a possibilidade recursal, mas diante do cenário que a gente observa na jurisprudência trabalhista, eu acredito que ela não terá nenhum êxito, porque nenhum tribunal, sejam os tribunais regionais do trabalho, seja o Tribunal Superior do Trabalho, vai admitir condutas dessa natureza. De acordo com o Data Lawyer, empresa que reúne e analisa dados jurídicos, desde 2014 o Brasil registrou 688 processos não sigilosos envolvendo gordofobia. Os casos tramitam em varas federais e trabalhistas. Desse total, 87% foram abertos a partir de 2020. Embora não haja uma lei específica para o tema, alguns tribunais enquadram os casos como injúria e assédio moral. Trabalho é um conceito que é completamente dissociado de sofrimento, de humilhação, de angústia, de exclusão. Então, não é possível admitir que dentro do trabalho, dentro do nosso exercício diário das nossas funções, nós sejamos submetidos a qualquer tipo de violência, de humilhação, de exposição, de exclusão. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválido o acordo coletivo que previa a compensação de jornada em atividade insalubre sem autorização prévia do Ministério do Trabalho. Repórter Evne Araújo.
A auxiliar de frigorífico reivindicou na Justiça Trabalhista pagamento de horas extras. Segundo ela, o regime de compensação utilizado pela empresa era inválido, já que as atividades executadas eram insalubres. Na defesa apresentada no processo, o frigorífico argumentou que tanto o regime de compensação semanal quanto o banco de horas foram adotados com base em acordo individual e convenção coletiva. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, excluiu condenação de primeiro grau que havia determinado o pagamento das horas extras. Para o TRT, a validade do regime de compensação previsto em norma coletiva deve prevalecer mesmo sendo atividade insalubre e não havendo autorização do Ministério do Trabalho. A decisão se fundamentou na Constituição da República, que prevê a autonomia das vontades coletivas e a compensação da jornada. A trabalhadora recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela 7ª turma. O relator do recurso, o ministro Evandro Valadão, avaliou que o assunto em discussão se refere a um direito inegociável. O ministro lembrou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que são constitucionais acordos e convenções coletivos, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. O relator destacou ainda que há previsão constitucional e legal que veda a ampliação da jornada em atividade insalubre sem autorização da autoridade competente. O artigo 7º, inciso 22 da Constituição, assegura ao trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Já o artigo 60 da CLT, com a redação anterior à reforma trabalhista, considera indispensável essa autorização sem nenhuma exceção. A decisão que firmou o precedente da 7ª turma foi unânime. Com isso, a empresa terá de pagar horas extras à auxiliar de produção. Já foram apresentados embargos declaratórios. A interpretação da tese fixada pelo STF ainda é controvertida entre as turmas do TST, que têm adotado entendimentos diversos em relação aos direitos considerados indisponíveis. A Justiça Federal no Maranhão homologou o acordo para a suspensão de jogos de azar nos municípios de Rosário e Santa Rita, realizados de forma irregular. Também foi determinado o pagamento de multa de R$50 mil por danos morais coletivos. Ana Paula Souza. A suspensão dos sorteios Rosário Show de Prêmios, ou Bonzim, e Santa Rita Show de Prêmios foi acertada em acordo homologado pela 6ª Vara Federal do Maranhão. A ação, proposta pelo Ministério Público Federal, indicava que a atividade irregular era realizada sob a aparência de títulos de capitalização na modalidade de filantropia premiável, em desrespeito às normas legais e regulamentares que regem as loterias e os títulos de capitalização nacionais. Neste vídeo, pelo YouTube, são apresentadas as premiações. Pelo acordo, o empreendedor desses jogos de azar se comprometeu a suspender as atividades que não atendam às formalidades legais. Além disso, o MPF pediu que o responsável reparasse a coletividade pelos danos já causados. Atendendo a esse pedido, a Justiça Federal determinou o pagamento de uma indenização de R$50 mil, valor que deve ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O Ministério Público Federal denunciou um jornalista na Paraíba por comentários transfóbicos nas redes sociais. Pedro Canguçu. Segundo a acusação, em abril de 2021, o jornalista fez comentários preconceituosos em uma rede social sobre o assassinato de uma mulher trans. Ele escreveu: ou você nasce mulher ou homem. Para o Ministério Público Federal, a liberdade de expressão garantida pela Constituição de 88 não é ilimitada e nem permite que o discurso de ódio propague violência e intolerância contra grupos minoritários na sociedade. De acordo com o MPF, as palavras do jornalista revelam desprezo pela vida e pela dignidade humana, e o réu cometeu os crimes de racismo e preconceito transhomofóbico nos meios de comunicação social. A pena para este crime é de 2 a 5 anos de prisão e pagamento dos danos sociais causados a toda a coletividade.
Segundo o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, por 14 anos consecutivos, o Brasil é o país com maior número de assassinatos de pessoas LGBTQIAP+, no mundo. A seguir, a gente fala sobre as práticas inovadoras do Judiciário Mato-Grossense que vão concorrer ao Prêmio Inovari. Voltamos em instantes. Cinco práticas inovadoras do Poder Judiciário de Mato Grosso foram selecionadas para concorrer à 20ª edição do Prêmio Inovari. A premiação foi criada para identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. Vamos acompanhar na reportagem de Fernanda Fernandes. Boas práticas devem ser compartilhadas, não é mesmo? E é justamente o que faz o Prêmio Inovari, uma das mais importantes premiações da área jurídica do país, que há 20 anos identifica e divulga iniciativas inovadoras que conspiram a favor do bem público. A premiação está organizada em 7 categorias: CNJ, Tribunal de Justiça, Juiz, Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia e também Justiça e Cidadania. Alguns dos critérios estabelecidos para aprovação são a qualidade, eficiência e também a satisfação do usuário. E olha, neste ano, das 773 práticas selecionadas em todo o Brasil, 5 são realizadas aqui pelo Judiciário de Mato Grosso. São círculos de construção de paz realizados em unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Campo Verde pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Local. A iniciativa já atendeu 15 escolas, beneficiando quase 3.100 pessoas, entre alunos, educadores e facilitadores. A publicação, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação do TJMT, simplifica a linguagem utilizada nos documentos jurídicos, incorporando, por exemplo, infográficos e ícones, tornando-a compreensível para qualquer pessoa, facilitando a comunicação entre o judiciário e a sociedade. O projeto da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a ajuda de diversos parceiros, percorre a região araguaia, incluindo aldeias indígenas, que estão distantes mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá, levando serviços de saúde, justiça e cidadania, além da doação de roupas, calçados, brinquedos, cestas básicas e mudas de árvores. Na última edição, a expedição realizou cerca de 35.000 atendimentos. Um grupo composto por representantes da Corregedoria Geral de Justiça, Defensoria Pública e Pastoral Carcerária inspeciona, sem aviso prévio, as condições estruturais e sanitárias de unidades prisionais do Estado para coibir e prevenir a violação de direitos humanos dos privados de liberdade. A equipe também verifica a existência de projetos que garantam reintegração social. Depois, é apresentado um relatório para subsidiar ações públicas. Capacitação para estagiários de direito em unidades judiciárias, que alia teoria e prática. Os estudantes acompanham rotinas administrativas, aprendem como funcionam todas as fases dos processos que tramitam no judiciário e a atuação dos desembargadores e advogados nas sessões de julgamento. E podem até, em alguns casos, minutar emendas, relatórios e votos. De olho na prestação jurisdicional cada vez mais eficiente para as pessoas idosas, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça Gaúcho oferece um importante canal de atendimento especializado. É o Sejusc 60+, onde é possível resolver diferentes tipos de conflitos. Confira na reportagem de Matheus Beck. A unidade foi criada para resolver problemas que costumam envolver pessoas idosas. Dívidas, abandono, litígios familiares, problemas com vizinhos e violência doméstica. A intenção é que os conflitos sejam mediados de forma pacífica e não precisem virar uma ação judicial. Se esse idoso contratou
algum empréstimo, não tinha ciência, né, dos encargos, não tinha... Bom, ele pode procurar o Sejusc para tentar negociar essa dívida. Se esse idoso está com um conflito familiar, ele pode procurar o Sejusc para tentar resolver essa situação, né? Às vezes é questão até com um filho, alguma coisa familiar. Agora, tem coisas que a gente não pode resolver. Quando envolve fraudes, né, não tem... impeditivo a se chegar a uma conciliação. Tem uma fraude, o idoso tem que ter seu direito protegido. O espaço especializado foi criado há 4 anos. Durante a pandemia, teve as atividades restritas, mas cresceram também os pedidos de ajuda para problemas de diversas naturezas. Nos preocupa bastante a questão da violência doméstica, né? Que às vezes o idoso vai sofrendo e ele não se manifesta, né? Às vezes ele fica muito envergonhado dessa situação. Mas isso também é possível, porque nessa fase de acolhimento a gente pode detectar alguma coisa e fazer os encaminhamentos adequados. O Sejusc 60+ ainda mantém convênios com outros segmentos da sociedade para auxiliar na resolução dos problemas, como a Delegacia do Idoso, Ministério Público, Defensorias do Estado e da União e universidades. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau!